Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Pentanha, sou dentista, formado há 21 anos, sou mestre em implantodontia, especialista em cirurgia e diretor científico na Ethos Health Education Europa. E nessa série de vídeos eu vou explicar para você como que os cirurgiões dentistas e implantodontistas conseguem utilizar o método para transformar a reabilitação de maxilas atróficas em histórias de sucesso. Sem enxertia, com menos intercorrências, maior previsibilidade e tratamentos muito mais rápidos. Na primeira aula, falamos sobre maxilas atróficas sem enxerto e com alta previsibilidade. Abordamos o porquê da não enxertia óssea em maxilas atróficas e da previsibilidade cirúrgica de quando colocamos implantes no osso do paciente. Na segunda aula, falamos sobre a simplicidade das técnicas cirúrgicas na abordagem de maxilas atróficas. Desmistificamos todos os mitos sobre as técnicas cirúrgicas para a reabilitação de maxilas atróficas. Na aula de hoje, vamos falar sobre os requisitos fundamentais para a reabilitação de maxilas atróficas com carga e média alta. Aula extremamente importante e fundamental para que seja minimizado todos os imprevistos que possam aparecer durante o tratamento. Agora, eu também gostaria de agradecer os comentários e e-mails que estou recebendo das pessoas que estão nos enviando. E por acaso eu ainda não te respondi, manda sua pergunta aqui embaixo que eu responderei assim que possível. Antes de entrarmos na aula de hoje, veja o depoimento de alguns alunos e pacientes que se beneficiaram com as técnicas cirúrgicas que abordaremos nas nossas aulas. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Santos, tenho 46 anos, sou cirurgião dentista, especialista em implantodontia e ortodontia. Moro no Rio de Janeiro já há 22 anos, mas sou gaúcho, natural de Porto Alegre, né? Faço cirurgia há mais ou menos uns 10 anos, antes disso fazia ortodontia e mais especificamente implantodontia há uns 6. Venho agregar minha carreira, aos meus cuidados para com meus pacientes, o implante de zigomático, né? Mas isso agregado ao curso do zigomático 3D, que na verdade não engloba somente implante de zigomático, e sim todas as técnicas envolvidas juntas para que a gente possa resolver mais rapidamente, com mais segurança, os casos limítrofes de atrofias grandes da maxila. O zigomático 3D é um curso ministrado pelo Dr. Bruno Pentana, ao qual eu devo muita honra, e um agradecimento especial por todo o carinho, pela atenção que ele vem dando neste curso e nos outros contatos que nós já tivemos ministrando cursos juntos para dentistas estrangeiros, né? Espanhóis, portugueses, enfim. E só posso dizer que este curso vem agregar muito na minha vida pessoal e na minha carreira profissional. E é claro, com isso eu consigo entregar aos nossos pacientes, nossos clientes e amigos um trabalho de maior qualidade, com mais segurança e com certeza agregando mais valor à nossa terapia diária cirúrgica. Indico a quem tiver vontade de fazer algo diferente na odontologia, algo de ponta, procure o curso de zigomático 3D do Dr. Bruno Pentana. Valeu? Grande abraço a todos. Estou aqui, qualquer dúvida que queiram tirar, estou às ordens. Um abraço. Hola, soy Lidia, vengo de Barcelona y he hecho el curso en Río de Janeiro con Dental Innovation junto a Bruno Pentana y muchos profesores más. Me ha gustado mucho. Creo que he aprendido muchísimas cosas, sobre todo a soltarme y a hacer más cirugías, y cuando vuelva a España voy a hacer muchas cirugías más. Es una experiencia que recomiendo a muchísima gente, ya seas de donde seas, con la formación que tengas, es muy importante seguir practicando y seguir aprendiendo. Eu tive a experiência com 2 implantes, tanto de enxerto ósseo como zigomático. E eu posso, né, com firmeza dizer que o zigomático, a meu ver, funciona melhor. Eu amei, a dificuldade de falar é bem menor para a adaptação também é bem mais fácil. Eu amei. Muito obrigada. Pós-operatório melhor também, né? Pós-operatório. Pós-operatório melhor, tudo melhor. Gostei muito, muito mesmo.
Ah, legal. Parabéns, doutor Bruno. Você é demais. Você não é 10, você é 1000. Obrigado. Então, gente, depois de vocês assistirem esses vídeos, entrando diretamente na aula e falando dos requisitos fundamentais para a reabilitação de maxilas atróficas com carga imediata, quando a gente fala de carga imediata, a gente sempre pergunta assim: quando que eu vou utilizar, por que que eu vou utilizar e quais são os benefícios da carga imediata, né? E outra coisa que eu coloco também, será que eu consigo realizar? É sempre uma pergunta que o aluno faz. Eu consigo realizar os implantes com o seu método e ainda conseguir dar carga imediata? Lógico que você consegue realizar. Eu vou te ensinar o passo a passo para você chegar nisso. Desde o planejamento, as técnicas cirúrgicas, até a finalização protética na carga imediata, tá? E depois, logicamente, que a carga final. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar os requisitos fundamentais para a carga imediata. Quando utilizar, por que utilizar e quais são os benefícios que você tem realizando a carga imediata. Então, quando a gente fala do quando utilizar, né, sempre que possível. Por que sempre que possível? Porque eu tenho vários benefícios quando eu realizo a carga imediata. Como que eu vou conseguir utilizar a carga imediata? Para a carga imediata acontecer, eu preciso de uma coisa fundamental, que se chama estabilidade primária do implante. É o implante travar bem dentro do osso. Então, é um implante travar com mais de 35, 40 newtons dentro do osso. Como que eu consigo isso? Dentro da técnica cirúrgica. Eu vou te ensinar. Qual é a principal que a gente usa? Subinstrumentação. Sempre parar um pouquinho antes da fresa que você vai finalizar. Você para uma fresa antes e tenta já colocar o implante. Esse implante vai travar bem se você fizer a subinstrumentação. Outra coisa importante também é o design do implante. Hoje a gente tem vários tipos de design do implante. Então o sistema de implante que a gente tem que utilizar é o sistema de implante que tem um design de rosca mais agressiva, onde a gente vai fazer com que essas roscas travem muito bem dentro de qualquer tipo de osso, seja ele um osso tipo 1, 2, 3 ou até osso tipo 4. Eu vou te mostrar, vou te ensinar como que você consegue dar carga imediata em um osso tipo 4, tá? Isso, com subinstrumentação e design do implante. Outra coisa importantíssima, né, que a gente sempre tem que perguntar e sempre perguntam para mim, por que utilizar a carga imediata? Não é melhor a gente pegar e deixar os implantes descansando lá e depois a gente pegar e fazer a carga tardia ou a carga precoce? Eu falo não. Por quê? Porque quando eu consigo a carga imediata, eu facilito muito o meu tratamento lá na finalização protética. O que eu consigo? Eu consigo ver se a dimensão que eu estou dando para esse paciente, a dimensão vertical, ela está correta. Se o paciente vai ter dor articular, se o paciente está com uma fonética boa, se esse paciente está falando bem. Eu sempre preconizo de a carga imediata instalada, eu tiro essa carga imediata todo mês, porque eu não dou torque naquele parafuso em cima do pilar muito forte, eu dou somente o torque manual, travo, falo com o paciente que ele tem que comer coisinhas macias durante esse período, tiro e vou reembasando aquele provisório da carga imediata para lá na frente, quando eu for finalizar o trabalho, eu já ter aquela área de higienização da prótese feita, né? Ela toda arredondada para que o alimento passe e que melhore muito a estabilidade desse trabalho, a estabilidade gengival desse paciente. Então isso é muito importante, né? A carga imediata proporciona isso tudo, né? E acomodação muscular. Se, por exemplo, tiver o paciente com uma dimensão alterada, você vai ter dores musculares, dores articulares, você vai ver se o paciente está falando e você pode ajustar no provisório. Quando acabar o tempo de provisório e você puder reabilitar esse paciente, se essa prótese provisória estiver bem feita, bem adaptada, com esse paciente falando bem, é quase você virar para o protético e falar, olha, a dimensão está correta, tudo igual, eu quero que você faça uma coisa muito parecida com a provisória que eu já tenho. Ou seja, a carga imediata facilita muito o seu trabalho, tá?
Benefícios da carga imediata. Quando a gente fala de benefícios da carga imediata, remodelação da área gengival, foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente vai reembasando, né, com o paciente. Eu faço como protocolo de 20 em 20 dias, tirar e reembasar aquela gengiva, reembasar aquela prótese para fazer a acomodação gengival. A gente acerta a dimensão vertical antes do trabalho definitivo, né? A gente melhora muito e já prevê qual vai ser a área de higienização final do seu trabalho, né? E você faz, uma das coisas mais importantes que o paciente dá mais valor é você fazer o paciente ter relacionamento social. O que é isso? É você botar uma prótese no paciente fixa e esse paciente poder conversar, sorrir, integrar com a sociedade de uma maneira muito simples. Ele vai virar, bom, você não fez seu implante há uma semana atrás? Fiz. Mas você já está de dente? Já. Ué, por quê? No seu outro dentista você não fez dessa forma? Não, ou seja, é muito melhor para você em todos os sentidos, né? Não só na parte mecânica da coisa, na parte de saúde, como também na parte de marketing. Ou seja, o paciente vai estar sorrindo logo depois de feita uma cirurgia do porte, que é a cirurgia de abordagem maxila severamente atrófica. Você pode fazer isso e eu vou te ensinar a fazer isso. É muito importante você pegar o passo a passo. Eu vou te mostrar o passo a passo para você, desde o planejamento, passando pela cirurgia, até a hora da carga imediata e a finalização protética. Eu vou te ensinar tudo como é feito no passo a passo para você conseguir. É simples alcançar. Então, quando a gente fala fazer enxerto ou não, logicamente que não fazer enxerto. Nunca fazer enxerto em maxilas severamente atróficas. Você vai usar esses implantes aqui com a técnica correta, que eu vou ensinar para vocês tudinho. São os implantes angulados, os implantes transsinusais, os implantes curtos, os implantes transnasais, os implantes zigomáticos, os implantes pterigóides, ou seja, os implantes curtos. Vamos usar todo esse arsenal de técnicas em prol da não enxertia óssea em maxilas severamente atróficas. Você vai mudar a sua visão de como analisar e de como abordar maxilas severamente atróficas. Aqui para vocês são casos muito antigos, com follow-up de mais de 15 anos, tá? Onde a gente colocou implantes angulados, a gente colocou implantes em pilar canino, a gente colocou implantes em pterigóides, implante em pilar canino, sempre procurando aonde esse paciente tem osso, né? Tem casos que a gente tem que utilizar o zigomático, ou seja, casos que tem um follow-up de mais de 15 anos. Isso é sucesso total, né? Então, é simples assim, gente. Eu quero ver o paciente sorrindo, eu quero ver um paciente igual essa senhora que vocês estão vendo do lado esquerdo aqui da tela. Essa senhora botou os implantes bizigomáticos de cada lado e em uma semana já estava com essa prótese e dando esse sorriso que vocês estão vendo aqui. Essa outra, uma paciente mais jovem, também caso de zigomático, onde com provisório você já reintegra essa paciente no meio social, né? Ela não sorria nem para o marido dela e ela chegar 15 dias depois de feita a cirurgia, igual vocês estão vendo aqui, sorrindo com essa espontaneidade toda que a gente está dando, que vocês estão vendo aqui, ou seja, isso não tem preço que pague. Isso tudo vocês vão aprender no curso, vocês vão ver o passo a passo disso tudo, desde o primeiro módulo até o 12º módulo, vocês vão ver como que funciona isso. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte: sejam muito bem-vindos à nova era da reabilitação das maxilas atróficas, né? Sem enxerto, com alta previsibilidade, com grande sucesso, com muito menos tempo de tratamento e ainda por cima, sempre que possível, com carga imediata. Quando a gente fala, né, já entrando aqui no nosso curso, do método Zigomatic 3D, o método Zigomatic 3D é um curso que é dividido em 12 módulos online, tá? Esses 12 módulos online daremos todo o conhecimento para você no passo a passo para você realizar desde o planejamento até a finalização protética desse paciente, passando pela cirurgia e todas as técnicas existentes dentro da odontologia, tá? E técnicas consagradas, quando utilizá-las em prol do tratamento,
sem realizar enxerto ósseo, tá? É o único curso online que vai ter lives de 15 em 15 dias. Vocês vão ter um tira-dúvidas diretamente comigo, tá? Não tem outro curso que dá o curso online e de 15 em 15 dias uma live online onde a gente tira dúvida e ficamos de 1 a 2 horas conversando sobre o curso e sobre dúvidas que vocês têm em relação ao curso, em relação à abordagem das maxilas severamente atróficas. O que eu sempre falo, venha para o atual, venha para o novo, venha para o futuro, tá? Não realize enxerto ósseo, saia da sua zona de conforto, né? São 60 horas de aulas e lives, tá? É o curso mais completo que tem dentro da internet, a gente quis ser diferenciado para vocês. Então, quando a gente fala do método Zygomatic 3D, eu vou esmiuçar aqui para vocês todos os módulos aqui. Quando a gente fala do primeiro módulo, a gente tem uma apresentação da filosofia, né, e o método Zygomatic 3D. É mostrar para vocês como que a gente chegou nessa filosofia, né, quais são os benefícios, né, o que isso aí vai te facilitar. Isso é a apresentação da filosofia, é mostrar para vocês todos os problemas que vocês têm hoje no consultório, na sua clínica, e como é que você vai resolver isso de uma maneira muito mais simples, né? Que é não fazer enxerto, ter uma previsibilidade muito maior, utilizar todas as técnicas cirúrgicas que eu mostrei para vocês aqui na aula, e em prol do nosso paciente, e em prol do seu crescimento profissional, tá? Nosso segundo módulo, a gente mostra quais são os pacientes que têm indicação, né, para participar, para ser inserido dentro da filosofia do Zygomatic 3D. São os pacientes sedêntulos, são os pacientes que usam dentaduras há muitos anos, são os pacientes que querem se livrar da prótese total, da sua dentadura, ou são pacientes que irão perder os seus dentes e que a finalização protética vai ser uma prótese protocolo fixa, né? Isso tudo sem necessidade de enxerto. Eu te garanto o seguinte, se o paciente estiver usando dentadura há 40, 50 anos, não tem osso nenhum, você olha ali, não vê osso nenhum, eu te garanto que a gente vai reabilitar esse paciente com prótese fixa, colocando enxertos, não colocando enxertos, colocando implantes onde tem osso, tá? E realizando um tratamento muito mais previsível e muito menos tempo. Então a gente vai ter um módulo somente de seleção de pacientes, quando que ele se enquadra nisso, né? O terceiro módulo é uma introdução em maxilas atróficas, onde a gente vai abordar tudo das maxilas atróficas, desde a parte anatômica, de onde colocar os implantes, quantos implantes a gente tem que colocar, ou seja, por que a maxila fica atrófica, né? Porque a gente sabe muito bem que a maxila ela sempre tem uma perda óssea para trás e para cima, como que isso acontece, por que acontece e como que a gente tem que abordar essas maxilas severamente atróficas. Quando a gente fala do módulo 4 e módulo 5, né, anatomia aplicada em benefício ao método Zygomatic 3D e radiologia aplicada na filosofia Zygomatic 3D, esses dois módulos são dados pelo professor convidado, professor Rogério Velasco, que é o cara, na minha opinião, mais capacitado hoje no Brasil para falar sobre esses dois temas importantíssimos dentro do nosso método, dentro da abordagem das maxilas atróficas. Ele vai explicar para vocês toda a anatomia que tem ali em volta dessa região que a gente vai abordar, seja ela do zigomático, seja ela da parte dos implantes pterigóides, mostrando tudo que tem que ser realizado, tem que ser visto, tanto na tomografia quanto na etapa cirúrgica nessa região. Mostrando também da radiologia, o planejamento tomográfico, como que isso facilita a sua ação e mudar a sua visão em relação a isso, tá? O módulo 6 é a filosofia Zygomatic 3D versus enxerto ósseo. É eu mostrando para vocês o porquê não fazer enxerto ósseo, tá? Em maxilas severamente atróficas. Por que a gente tem que fazer implante em vez de enxerto? Sempre que a gente olhar uma maxila muito atrófica, você, a partir de agora, não vai mais pensar em fazer enxerto. Você vai pensar em fazer implante. E como? Eu vou te mostrar no curso. Vou te pegar na tua mão e vou te mostrar o passo a passo de todas as técnicas possíveis que nós temos na odontologia para colocar implante dentro de osso do paciente. Correto?
Então, o módulo 8 é a técnica Aulon-Fort. Eu botei um módulo somente da técnica Aulon-Fort. Por que eu botei? Porque hoje é uma técnica muito difundida e, na minha opinião, muito banalizada. Hoje em dia eu tenho colegas mais jovens que estão fazendo extrações severas de dentes em prol de uma técnica, que é uma técnica Aulon-Fort. A técnica Aulon-Fort é muito boa quando ela é bem indicada, né? Quando ela não é bem indicada, pelo contrário, ela passa a se tornar uma técnica até ruim. Então eu dediquei um módulo inteiro só falando da técnica Aulon-Fort, tá? Então ela é importantíssima dentro do processo todo de maxilas atróficas, mas é uma técnica que também é indicada para não enxertia óssea, que são as angulações dos implantes. Então a gente dá para fazer a técnica Aulon-Fort zigoma, usando pterigóide, o implante pterigóide, usando implante curto. Eu vou mostrar para vocês todos os benefícios também dessa técnica e vou falar muito da banalização dessa técnica, tá? É um módulo sensacional também. O 9º módulo, que é o módulo de farmacologia aplicada também no método zigomático 3D, que também é de um professor convidado, um professor querido, um médico anestesiologista, professor Ivan Vargas, onde ele vai abordar nesse módulo tudo relacionado à técnica anestésica, vai lembrar um pouco de anatomia, vai falar de sedação, de monitorização do paciente, a importância da monitorização do paciente durante a cirurgia. O que é a monitorização do paciente? O paciente, a gente vai ver frequência cardíaca, é aquele monitor, né, cardíaco ali, a gente vai ver a temperatura do paciente, qual a importância de ver isso tudo, a gente vai ver a pressão do paciente de 5 em 5 minutos, o tempo todo esse paciente monitorizado. A gente já teve cirurgias que a gente abortou pelo paciente estar monitorizado, oscilando muito a pressão, oscilando o batimento cardíaco, descobrimos pacientes com arritmia durante a cirurgia, ou seja, então esse módulo vai ser também sensacional, sendo dado por um professor convidado, que é o professor Ivan Vargas, tá? O módulo 10 é um módulo de intercorrências, problemas e soluções, ou seja, eu vou mostrar para vocês que em tudo na odontologia podem ocorrer intercorrências, podem ocorrer problemas e estou mostrando também quais são as soluções que temos que criar para isso, né? Porque a gente está mexendo com uma matéria que não é exata, a odontologia não é uma matéria exata. Só que eu mostro para vocês o seguinte, se você planejar bem, lá no início, você vai diminuir as intercorrências, vai diminuir os problemas, né? E mostro também que, porventura, se elas acontecerem, como que a gente vai solucionar essas intercorrências e esses problemas que, porventura, aconteçam, tá? Então, também teremos um módulo 11, que a gente não pode falar de cirurgia sem hoje falar de prótese. Então, também é a finalização protética na filosofia zigomática 3D, que é o módulo 11, onde a professora Morgana Navarro Marques Pentanha, que ela é mestre em prótese também, uma pessoa altamente capacitada, onde ela faz todas as finalizações protéticas quando eu opero. Então a gente vai mostrar para vocês, é o primeiro curso também que mostra, que eu nunca vi, qual é o ajuste oclusal que se faz em protocolo, tá? Então vai mostrar para vocês o passo a passo disso também, como que a gente faz esse ajuste oclusal. E o módulo 12, eu vou mostrar para vocês uma cirurgia passo a passo, como se eu estivesse narrando uma cirurgia, essa cirurgia desde o início, no planejamento, da incisão, da técnica cirúrgica, vai ser uma cirurgia no passo a passo com implante zigomático, tá? E uma abordagem maxila severamente atrófica. Então vocês notem o seguinte, que é um curso muito completo, tá? Que vocês não podem perder, aonde eu vou pegar na mão de vocês, mostrar o passo a passo, tá? Em todas as situações, desde o planejamento, as etapas cirúrgicas, as técnicas cirúrgicas e a finalização protética. Tudo isso em maxilas severamente atróficas, sem enxerto ósseo, em 1/3 pelo menos do tempo que você gastava para finalizar os seus casos, com muito menos intercorrência e muito maior previsibilidade, tá? Então, eu sempre pergunto o seguinte, quem é o maior beneficiado dentro desse método?
Ah, não, o maior beneficiado vai ser o paciente. Não, o maior beneficiado é você mesmo. Por quê? Você, a partir desse momento, tá? Você vai estar adquirindo um curso completíssimo de maxilas atróficas em 12 módulos, com lives de 15 em 15 dias, comigo, pessoalmente, ao vivo, tirando as dúvidas do curso todo. Então você é o maior beneficiado, né? O paciente, logicamente, que vai ser beneficiado porque você vai poder proporcionar isso para ele. Mas o maior beneficiado é você, tá? Em 12 módulos, você terá acesso a 20 anos, né, de experiência minha, que tenho mais de 500 cirurgias utilizando esse método em abordagem de maxilas severamente atróficas, seja ela com implante pterigóide, com implante curto, com implante zigomático, tá? Então vocês vão ver vão ter acesso a isso tudo. Quanto que custa esse curso? Sempre perguntam isso, né? Quando a gente fala quanto que custa, a gente tem que colocar no pacote para vocês que são mais de 20 anos de experiência, que são mais de 500 cirurgias, que são incontáveis horas que eu fiquei no desenvolvimento de todo o método, né? Te garanto o seguinte, é menos de 10% de tudo que eu já investi na minha vida, né, no aperfeiçoamento desse método. Então vocês vão gastar muito pouco para ter tudo que eu tenho hoje de conhecimento que eu estou passando dentro desse curso para vocês e vou ensinar o passo a passo para vocês. Vocês vão, mais uma vez, retornando, sendo bem enfático, vocês vão aprender do início ao fim tudo o que é preciso fazer para reabilitar uma maxila severamente atrófica sem enxerto ósseo. Então, gente, essa é uma oportunidade única para vocês. Na próxima segunda-feira, abriremos vagas para você que quer realmente usufruir de tudo o que falamos até aqui. Cabe lembrar que essas vagas são limitadas, pois quero realmente dar o meu melhor para os nossos alunos e que eles possam realmente ter um curso personalizado e possam, após finalizar o curso, sair 100% capacitado e com o total entendimento e domínio de todas as técnicas ensinadas e utilizá-las na sua clínica diária. Se você tiver alguma dúvida ou já se decidiu, estou deixando um botão aqui embaixo para você entrar em contato comigo ou com alguém da nossa equipe para estar esclarecendo tudo em relação ao curso. Sigam-me no Instagram, @BrunoPentanha, com GNA no final, e aguardo vocês na quarta aula, onde falaremos sobre reabilitação de maxilas atróficas em 7 dias dentro do método Zigomatic 3D.